Bora fazer um exercício de imaginação aqui. Pensa comigo num julgamento, um julgamento teológico, simulado, para um dos vilões mais complexos e fascinantes que a gente já viu. E a grande questão é essa: qual seria o destino eterno de uma alma como a de Shrollo Lucifer? Estamos falando do líder da trupe fantasma, um homem que não se define pela maldade pura e simples, não. A dele é uma maldade fria, intelectual, totalmente calculista. Então, para a gente descobrir o lugar dele, o primeiro passo é ir eliminando. Os pecados de paixão, por exemplo, luxúria, gula, avareza, a ira, esses pecados que levam a pessoa a perder o controle, ficam nos círculos superiores do inferno. E isso simplesmente não é o Shrollo. A violência dele é precisa, é cirúrgica, nunca impulsiva. E aqui a gente entra numa distinção que é crucial no inferno de Dante. A violência, a força bruta, ele via isso como o pecado da besta, algo animalesco. O caminho do Voguin, por exemplo. Agora, a fraude é o pecado do homem. É usar o intelecto, a razão, para enganar. E para Dante, isso é um pecado muito mais grave. Leva a alma direto para as profundezas. E fica óbvio que para o Shrollo a violência é só isso mesmo, uma ferramenta. O crime de verdade, o crime que define ele, é a fraude. Por isso a nossa descida precisa continuar. A gente passa direto pelo sétimo círculo, o dos violentos, e mergulha no Malebolge, o reino dos fraudulentos. Só que o Malebolge é um labirinto dividido em várias fossas, as bolgias, cada uma para um tipo de fraude. E aí, onde ele se encaixa? Bom, ele seduz, ele dá maus conselhos, ele semeia a discórdia, sem dúvida, mas ainda assim parece que nenhuma dessas coisas captura a verdadeira essência da maldade dele. O ponto central do Shrollo é o roubo. Só que não é um roubo qualquer, é um roubo num nível muito mais profundo, metafísico. É como a frase diz, ele não rouba o que a pessoa tem, ele rouba o que a pessoa é. Um conceito que, com certeza, deixaria Dante horrorizado. A habilidade dele, o Skill Hunter, é a mais pura anatomia desse roubo de existência. Ele não está só pegando uma técnica, ele está literalmente arrancando a força vital da vítima, a expressão única da alma dela. E o pior é o método, ele manipula tudo de um jeito que a vítima acaba entregando um pedaço da própria alma para ele. E isso nos leva finalmente ao destino dele, a sétima fossa do oitavo círculo, o lugar reservado para os ladrões. Mas não ladrões comuns, ladrões que violam a própria distinção entre o meu e o teu, desestabilizando a identidade em si. Se a gente comparar com os moradores originais dessa força na Divina Comédia, a coisa toda faz ainda mais sentido. Personagens como Vanifucci, que roubou relíquias sagradas, têm um paralelo direto com o Shrollo roubando a essência sagrada do Nen. Outros eram ladrões de identidade que trocavam de forma, o que espelha perfeitamente a manipulação de habilidades do Shrollo. Ele se encaixa lá como uma luva. E no inferno de Dante existe uma regra de ouro. A punição é sempre um reflexo do pecado. Uma espécie de justiça poética e terrível. Então, para aqueles que passaram a vida desrespeitando a substância dos outros, a punição é a perda eterna da sua própria forma humana. O tormento de Shrollo, então, seria uma paródia medonha do que ele fez em vida. Um ciclo eterno e doloroso. Primeiro, a forma dele se dissolve. Depois, vem a compulsão de roubar um corpo. Ele consegue, mas a fusão é uma agonia sem fim. Em seguida, é expulso violentamente e se transforma numa serpente, para depois recomeçar tudo de novo. Ele seria então forçado a caçar outras almas, mas não para matar, é para possuir. É uma caçada movida pela agonia de não ter forma, de ser um vazio, um reflexo perfeito do vazio interior que ele já tinha em vida. E quando a fusão acontece, é o caos absoluto. Ele se torna a vítima perdendo completamente o senso de quem é Shrollo. Pensa só na ironia. Aquele que construiu a própria identidade com pedaços roubados dos outros, agora tem a consciência aniquilada por eles nessa fusão agonizante. Por fim, ele é expulso, transformado num réptil impotente e obrigado a começar o ciclo de novo. A ironia final de todas. O líder da aranha, agora reduzido a uma serpente solitária, incapaz de reter qualquer coisa que rouba. Mas calma lá, tem uma última consideração. Alguém poderia perguntar, e o nono círculo, o dos traidores, o lugar mais fundo do inferno? Ele não seria um traidor? A questão é que Dante é muito específico sobre o que é traição. É a fraude contra aqueles com quem se tem um laço especial de confiança. Trair a família, a pátria, um convidado, um benfeitor, é quebrar um vínculo de lealdade.
E é aí que está o ponto. A única e talvez distorcida virtude de Shrollo é justamente sua lealdade absoluta à trupe fantasma. A maldade dele é sempre direcionada para fora, contra estranhos, e isso define perfeitamente como fraudulento e não como traidor. O crime do traidor é voltado para dentro, contra os seus. Então, o destino da aranha está selado. É a eternidade na sétima fossa. Um julgamento final e inescapável. O caçador de habilidades, o ladrão de identidades, condenado a nunca mais ter uma identidade própria, preso para sempre nesse ciclo horripilante de metamorfose.